Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos resolver essa questãozinha aqui, questão 25 do CFO-CBMERG, última prova realizada até então. Um semicírculo alfa de diâmetro AB contém um círculo beta de diâmetro CD, conforme ilustra a figura. Sabe-se que CD é a flecha do arco ACE e que AB e AE medem 20 centímetros e 16 centímetros, respectivamente, e que a área do semicírculo alfa é igual a x. O valor de x, tomando a área do círculo beta como unidade, é igual a... Gente, calma, tá? Fica calmo, relaxa. Vamos com calma nessa questão. Eu quero começar explicando o que é potência de ponto. Por que eu tô falando pra você ficar calmo? Porque são muitas informações, né? Talvez você esteja um pouco assustado, mas relaxa. Ó, eu vou explicar primeiro um conceito muito importante da matemática, que é chamado de potência de ponto. Você lembra como é? O que diz a potência de ponto? Imagina, por exemplo, que você tem um círculo, tá bom? Então, imagina que você tem esse círculo. E aí, vamos supor que você tem duas retas dessa forma, se cortando assim, beleza? Duas retas concorrentes. Eu vou chamar essas retas vamos colocar, por exemplo, esse ponto A, esse ponto B, esse ponto como C e esse ponto como D. E esse ponto aqui onde elas se encontram, eu vou chamar, por exemplo, de P. Lembrando que esse ponto P, ele não necessariamente vai ser no centro, tá? Eu posso ter o centro aqui, por exemplo, tá? Beleza, então, de uma forma genérica, a gente pode dizer que PA, ou seja, a medida do segmento PA, vezes a medida do segmento PB, sempre vai ser igual a PC vezes PD, ou seja, a multiplicação das medidas PC e PD. Ou seja, PA, que é essa medida, vezes PB, vai ser igual a PC vezes PD. Tá bom, gente? Então, essa é uma teoria, tá bom? É uma parte teórica que eu queria que vocês soubessem para essa questão. Agora, vamos olhar um pouquinho para a figura. Eu quero que você olhe apenas para a figura, tá bom? Vamos começar a colocar algumas informações aqui. A questão me falou que CD é uma flecha do arco ACE, beleza? AB e AE, então AB, ó, tudo isso, que é o AB, mede 20 centímetros. Tá bom, 20 centímetros. 16 centímetros é o AE. Tá bom, então o AE mede 16. Tudo isso aqui mede 16. Mas para pensar comigo. Se esse CD é uma flecha, ele vai estar cortando em duas partes iguais. Então, eu posso dizer que aqui é 8 e aqui é 8. Concorda comigo? Beleza. Eu não sei qual é o raio do círculozinho pequeno. Inclusive, ele vai querer que eu calcule em algum momento essa área, porque ele fala assim, olha, o valor de x, tomando a área do círculo beta como unidade. Então, assim, eu preciso saber a área desse círculo beta, que é esse círculozinho. E para saber essa área, eu preciso do raio, e eu não sei o raio. Então, eu vou chamar, por exemplo, esse raio de Rzinho, tá? Então, aqui é Rzinho, aqui também é Rzinho. Vou chamar logo de 2R, né? Vou pensar em função do diâmetro e vou chamar aqui logo essa medida CD de 2R. Você consegue perceber uma semelhança entre essa figura e essa figura aqui? Talvez você esteja, está um pouco confuso ou confusa, mas é só você imaginar o círculo completo. Olha, vamos pegar aqui, ó, e imaginar o círculo completo. Acho que fica um pouco mais fácil de perceber que se trata de potência de ponto. Ó, você tem um círculo completo, tá vendo? Ó, círculo completo. E aí você tem duas retas se cortando. Claro que a outra eu ainda vou precisar continuar, mas vale a relação de toda forma, tá? Beleza, vou até já continuar ela aqui, para poder de fato relacionar com a potência de ponto. Agora vamos continuar pensando nas nossas medidas, porque eu já tenho essa medida aqui, que é como se fosse isso aqui, né? Essa medida aqui, que é como se fosse isso aqui. Essa medida aqui, que é como se fosse isso aqui. E aí eu preciso dessa outra medida aqui para poder finalmente jogar na fórmula. Que medida seria essa? Que medida seria esse... Vou chamar aqui de Z, por exemplo. Quem seria essa medida DZ? E você tem que parar para pensar no seguinte. Qual é a medida CZ como um todo? CZ, quem é CZ? Você concorda que CZ é o diâmetro do círculo grandão?
E eu tenho o diâmetro do círculo grandão. Olha aqui, ó, o diâmetro do círculo grandão é AB, entendeu? É AB, a mesma coisa, eu só tô olhando para um outro diâmetro. Lembra que dentro de um círculo existem vários diâmetros, né? Você pode pegar qualquer diâmetro. Então, você concorda comigo que toda essa medida aqui vai ser justamente 20. Então, parando para pensar, quanto que seria só essa medida aqui, ó, só essa medidazinha, do centro até aqui? Concorda que seria 10? E essa outra medida aqui, olha, seria 10 também. Você tá entendendo comigo? Essa é uma figura bem visual, é uma questão bem visual. Geralmente, questões de geometria envolvem essa visualização. E aí eu espero que você esteja entendendo. Qualquer coisa, volta ao vídeo, vai construindo a figura, tá bom? Desenha no papel. Mas basicamente, eu quero que você perceba que essa medida que a gente está procurando, né, que é essa daqui, olha, que é como se fosse esse PD aqui, ela é justamente 20 menos 2 vezes R, tá? Então, vai ficar 20, que é o diâmetro total, menos 2 vezes R. E aí a gente calcula, agora a gente pode colocar na fórmula. Vamos botar na nossa fórmula? Eu vou ter o seguinte, isso vezes isso tem que ser igual a isso vezes isso. Então, vou colocar, ó, 2R vezes 20 menos 2R tem que ser igual a 8 vezes 8. Beleza. E aí, a gente resolve essa continha. Vou botar já o resultado para vocês, tá bom? Então, gente, quando você resolve essa equação, vai dar uma equaçãozinha do segundo grau, né? Eu economizei as contas aqui. Você encontra dois possíveis valores de R. R igual a 2 ou R igual a 8. Só que o R igual a 8 não faz sentido nenhum, porque é contra a indicação da figura. Porque imagina, eu tenho, tenha senso, eu sei que tudo isso aqui mede 20, né? Imagina, isso tudo aqui medir 16. E esse piquititinho aqui medir 4, né? Para poder completar 20. Não faria sentido nenhum. Então, a ideia é você usar o R1 igual a 2, beleza? Eu vi em algumas resoluções que as pessoas simplesmente colocaram que o R seria 2, mas na verdade essa equação do segundo grau você encontra duas respostas e percebe que uma delas não faz muito sentido, tá? Beleza, então uma vez que eu tenho o Rzinho, que é o raio desse círculo pequenininho, eu consigo descobrir a área dele, tá bom? Vamos calcular a área desse círculo pequenininho, que é o círculo beta? A área dele vai ficar assim, ó, então eu vou botar A de área do beta. Qual a área do círculo mesmo? Πr ao quadrado, né? Então, π vezes o raio ao quadrado, que é 2 ao quadrado. Então, ficou 4π. Beleza, aí o que a questão tá pedindo é o valor de x tomando a área do círculo beta, que é essa que a gente calculou, como unidade. O x que ele tá falando, gente, é a área do semicírculo alfa, tá bom? Que é a área do semicírculo alfa. Você concorda comigo que a área do semicírculo, que é isso aqui, ela vai ser exatamente a área do círculo como um todo dividido por 2, concorda? Então, eu vou fazer dessa forma, eu vou calcular a área do círculozão e depois eu divido por 2, tá bom? Então, vamos calcular a área do semicírculo alfa, ela vai ser a área do círculo grandão, que é π, vezes o raio ao quadrado, lembrando que o raio é 10, né? Porque ele falou que o diâmetro é 20, então 10 ao quadrado, dividido por 2, porque ele tá querendo a área do semicírculo. Então, ficou π vezes 10 ao quadrado é 100, né? 100 dividido por 2, 50π. E aí, quando ele pede uma relação entre elas, ele quer saber, tipo assim, se isso daqui for considerado x, isso daqui é quantas vezes o x? Aqui, basicamente, você pode dividir um valor pelo outro, tá bom? Para poder saber a relação entre as áreas. Você pega 50π, divide por 4π. E aí, você encontra 50 sobre 4 é 12,50. 12,50. O π cortou. Beleza. É isso, gente. É uma questão que usou potência de ponto. Assim, considerando o CBmerge, eu consideraria essa questão uma questão difícil, sabe? Mas espero que você tenha entendido de toda forma, tá? Beijão!